Olá! Bem-vindos ao quadro Me Ferrei, onde contamos relatos de pessoas que se deram mal por suas decisões. Se gosta dessas histórias, não se esqueça de se inscrever para nos apoiar e receber mais desse conteúdo. Me ferrei por stalkear a conta do Reddit do meu marido. Estou usando uma conta descartável porque ele provavelmente conhece a minha principal e não quero que ele saiba que eu sei ainda. Tecnicamente, isso também começou há alguns dias, mas está preso na minha cabeça desde então e preciso colocar meus pensamentos para fora. Quando nos conhecemos e durante todos os 3 anos que namoramos antes de nos casarmos, sempre fui firme em não querer filhos. Meu marido me disse que sua posição em relação aos filhos era do tipo meio indecisa, mas no geral não é uma boa ideia. Sempre disse que queria filhos, mas mudou de ideia mais tarde. Acreditei nele de todo o coração até decidir bisbilhotar. Nós dois somos usuários bastante ávidos do Reddit e ele queria se gabar de quantos votos positivos um de seus comentários teve. Eu observei enquanto ele clicava em seu perfil para encontrá-lo, e vi seu nome de usuário e um vislumbre de outro comentário onde parecia que ele estava falando sobre mim. Nós nunca tentamos esconder as contas um do outro, então não é como se a dele fosse secreta, mas ainda me sinto um pouco mal por deixar a curiosidade tomar conta de mim. Procurei seu nome de usuário no final do dia para verificar o que ele tinha a dizer sobre mim. Para seu crédito, ele estava entusiasmado comigo e foi muito gentil. Mas, alguns de seus outros comentários também falaram sobre como ele gostaria de ter seus próprios filhos e que a única coisa que o impede sou eu. Fala sobre como seu desejo de estar comigo supera seu desejo de ter filhos, mas ele ainda está com o coração partido por não poder ter os dois. Ainda não sei o que fazer com isso. Por um lado, estou magoada porque nos quase 10 anos que estamos juntos ele nunca falou comigo sobre isso e, em vez disso, mentiu para fazer parecer que estávamos na mesma página. Sinto uma culpa imensa por ter tirado essa escolha dele, especialmente depois de ler sobre o quanto ele deseja isso. Por outro lado, e não posso acreditar que estou prestes a digitar isso está me fazendo repensar minha postura. Pela primeira vez em meus 32 anos de existência, não tenho certeza se quero ter filhos ou não. Sempre pensei que gravidez e parto parece um pesadelo e simplesmente não tenho largura de banda mental para dedicar todo o meu tempo à criação de um filho, mas de repente estou sonhando acordada com tudo isso. Inferno, ontem à noite eu adormeci enquanto fantasiava sobre o que aconteceria se meu controle de natalidade falhasse e decidíssemos simplesmente seguir em frente em vez de fazer um aborto. Cada argumento que tento apresentar contra isso é facilmente refutado pela forma como nossa vida está atualmente. Somos donos de nossa casa, ambos temos bons empregos que pagam bem, e eu trabalho em casa de acordo com meu horário, para não termos que nos preocupar com creche ou licença maternidade prolongada. O fato de eu estar reconsiderando é absolutamente assustador. E se eu pensar nisso por mais um ano, decidir seguir em frente e depois me arrepender? E se eu só estiver pensando nisso agora, porque quero fazê-lo feliz? E se eu decidir ignorar esses pensamentos e mais tarde me arrepender de não ter tentado antes de ficarmos velhos demais? E se ele achar que me quer agora, mas depois ficar ressentido comigo por não deixá-lo viver a vida que sempre quis? De qualquer forma, isso demorou muito mais do que eu pensava. Estou usando este sub porque considero isso uma merda. Lamento ter stalkeado sua conta no Reddit, gostaria de poder voltar alguns dias atrás, onde isso não estava em minha mente e pensei que as coisas estavam indo muito bem entre nós. Me desculpe se isso não é tão interessante quanto ferrei tudo dormindo com a mãe de alguém ou o que quer que seja popular, eu só precisava tirar tudo isso do meu peito. Edit, eu não esperava que esse post explodisse tanto quanto explodiu. Lamento não ter respondido a muitas pessoas, mas prometo que li quase todos os comentários. Eu ia esperar mais alguns dias antes de dizer qualquer coisa a ele, mas todo mundo me xingando por ser uma maricas, e isso está me fazendo perceber que eu deveria apenas falar com ele esta noite antes de deixar minha ansiedade estranha explodir ainda mais do que já aconteceu. Ainda não decidi se devo mencionar como minhas opiniões mudaram em relação às crianças,
pois não quero que ele tenha muitas esperanças em mudar de ideia. Vou ver como vai a conversa. Para abordar algumas coisas que vi mencionadas por vocês. Não se preocupe, não vou jogar fora meu controle de natalidade esta noite e pular direto para a criação de um bebê. Sinceramente, ainda estou mais inclinada para o lado de não ter filhos, e se minha mente mudar mais, isso ainda não acontecerá até que nós dois queiramos sem sombra de dúvida. Basta falar com ele. Comunique-se. Eu aprecio a preocupação, mas guardar isso para mim para sempre nunca foi uma opção para mim. Nossa comunicação é, geralmente, fantástica e estou planejando sentar-me com ele. Só entrei em pânico enquanto escrevia isso e não tinha certeza de quando como o que gostaria de compartilhar com ele. Por que você acha que fazer a mesma coisa que ele resolverá seus problemas? Quer saber, você me pegou lá. Provavelmente irei mostrar a ele este post de qualquer maneira, então não tenho certeza de quanta água esses comentários contêm, mas você pode estar certo ao dizer que eu não deveria ter compartilhado isso com estranhos na internet. Direi, porém, que entendo por que as pessoas fazem isso agora. Para citar um dos meus comentários, é como ter um mar de anjinhos e demônios nos ombros, o que, para ser honesto, é um pouco legal e quase catártico. Atualizarei amanhã de manhã se alguém estiver interessado. É melhor editar este post ou fazer um novo? Não estou familiarizada, mas por outro lado, obrigado a todos pela ajuda. Pelo ódio que o Reddit recebe por ser tóxico e negativo, todos vocês tiveram conselhos muito perspicazes ou foram engraçados de ouvir. Atualização. Olá de novo, pessoal. Alguns de vocês pediram uma atualização, espero que esteja tudo bem. Esta atualização também é bastante longa. Eu não esperava que minha história fosse interessante o suficiente para receber tanta atenção. Estou um pouco envergonhado por meus pensamentos íntimos terem tantos olhos voltados para isso, mas o pequeno segredo egocêntrico em mim agradece a todos pelos meus 15 minutos de fama. Quase todas as suas respostas foram muito gentis e de apoio. Não respondi a maioria delas, mas li todas, mas isso não me impediu de ficar super nervosa ao confrontá-lo. É difícil de explicar, mas fico um pouco estressada demais com coisas que não são tão importantes quanto eu as considero. Estou querendo fazer um exame para qualquer transtorno de ansiedade que provavelmente tenho, mas simplesmente não tive tempo para isso. Eu esperava deixá-lo descomprimir quando chegasse do trabalho antes de tocar no assunto, mas ele sabe que eu limpo demais quando fico nervosa, então quando ele entrou pela porta e me viu levando uma escova de dente para o forno, ele sabia de uma coisa estava acontecendo e perguntou sobre isso. Obviamente não anotei exatamente o que foi dito, mas farei o possível para parafrasear. Comecei dizendo: não surte, isso não é nada muito sério, sou só eu sendo a clássica Jane. Depois expliquei que sentia muito por invadir a privacidade dele, mas procurei a conta dele e li alguns de seus comentários e ele me interrompeu, rindo. Ele não apenas riu, esse filho da puta, disse com amor, não estou brava de verdade, viu como eu estava um desastre e teve a audácia de gargalhar alto o suficiente para me assustar. Ele então disse: então era você. Vocês estavam certos, ele encontrou minha postagem original. Eu me sinto boba por pensar que não, mas imaginei que não ficaria tão popular quanto ficou e entre ele passar a maior parte do dia no trabalho em vez de no Reddit dizer que não era fã de subreddits como esses que ele de alguma forma sentiria falta disso. Em minha defesa, eu havia mudado detalhes suficientes sobre nossas vidas para que ele não tivesse certeza até que eu disse a ele que encontrei sua conta, mas sim, ele tinha suas suspeitas. Ele me sentou neste momento e basicamente disse: eu conheço você bem o suficiente para saber que você realmente não quer filhos, isso é apenas uma fase. Não vou entrar em detalhes porque é muito pessoal, mas ele apresentou seus argumentos sobre por que pensa isso e está 100% certo. Ele então continuou com: acho que você não interpretou o que escrevi corretamente. Ele não quer compartilhar sua conta com todos, então não vou copiar colar o comentário, mas quando ele escreveu que me amava mais do que queria filhos, ele não quis dizer que estava desistindo daquela vida apenas para me fazer feliz. Ele quis dizer que estar comigo mudou completamente sua perspectiva.
Estarmos juntos significava que poderíamos viajar para qualquer lugar que quiséssemos juntos. Ter encontros românticos onde ficaríamos fora até tarde que quiséssemos, ficar malucos até às 4 da manhã sem nos preocupar em fazer muito barulho ou ter que acordar algumas horas depois com nosso filho chorando. Café da manhã. Ele percebeu que não queria filhos quando se casou comigo porque não queria compartilhar nossa vida com mais ninguém. Quando perguntei por que ele disse que estava com o coração partido por não poder ter os dois, ele explicou que não articulou muito bem esse comentário. Ele não estava necessariamente com o coração partido por nunca poder ter seus próprios filhos, mas sim estava de luto pela perda de seus filhos imaginários e de uma mentalidade que manteve por toda a vida até mudar de ideia. Imagino que tenha parecido um pouco com meu surto na postagem original em que eu estava assustada e confusa com a minha própria mudança de atitude, mas numa escala maior e durante um longo período de tempo. Essa é um pouco complicada de parafrasear e pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas a maneira como ele explicou fez todo sentido, juro, haha. De qualquer forma, tudo correu bem. No final da nossa conversa, decidimos não ter filhos, mas iremos verificar regularmente um com o outro sobre isso, caso mudemos de ideia. Comentários relevantes. Parece maravilhoso, mas gostaria de ressaltar em seu último post que você escreveu inteiramente sobre crianças por causa do medo. Dada a oportunidade real de sonhar acordada com isso, você estava 100% envolvida. Acho que você deveria considerar isso seriamente. Vocês dois estão na janela de tempo em que seria melhor começar isso. Você está no melhor lugar que uma pessoa poderia estar para fazer isso. As pessoas online recebem uma má reputação, mas não consigo expressar o quanto adoro ser pai. Talvez não seja para você, justo. Não tenho certeza. Você realmente parecia estar interessada nisso até se convencer do contrário. Ter um filho te obriga a abrir mão de muitas coisas que você gosta, em troca de algo que realmente te faça feliz. Se você é uma das pessoas feitas para isso. Sorte, parece que você é. Se é apenas o medo que o impede, pense nisso novamente. Tenho certeza de que isso será atacado, mas acho que você deveria escrever sobre isso e talvez conversar com um terapeuta sobre isso. Boa sorte de qualquer maneira. Op respondeu. É definitivamente algo que será um sinal maior em nosso radar por causa de toda essa provação, o que significa que nos encontraremos de vez em quando para ver onde estamos. Dito isto, prometo que ele entendeu perfeitamente porque comecei a pensar dessa maneira, apesar de minha postura geral provavelmente não ter mudado. É realmente difícil explicar dar validade à sua afirmação sem compartilhar o que ele disse, mas é um pouco pessoal demais, então prefiro não compartilhar. E caso alguém comece a se preocupar, ele não me coagiu ou pressionou a rejeitar esses pensamentos. Ele simplesmente me conhece melhor do que eu mesmo e uma vez que conversamos, isso me ocorreu e a febre do bebê desapareceu completamente. E você? O que achou do relato? Não se esqueça de se inscrever no canal para nos apoiar e receber mais desse conteúdo aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui.